sobre a importância de nós caminharmos pela graça de Deus, vivemos a nossa vida na dependência da graça de Deus. Eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o ciclo da não graça e as suas consequências, né? Eu não sei o nome do homem, tá bom? Mas há quase um século atrás, um determinado pai tinha 10 filhos. E esse pai, que eu não sei o nome, porque não é mencionado, ele bebia demais. Bebia exageradamente, o comportamento dele era muito violento, era perverso, conforme a descrição da sua filha, por causa da bebida. E ele tinha 10 filhos. Ele tinha uma filha, entre os seus 10 filhos, ele tinha uma filha chamada Daisy. E ela cresceu vendo o pai sendo agressivo, sendo estúpido. Quantas vezes ela teve situações que ela se escondia para ver o pai chutar os seus irmãos e bater com os seus irmãos. Ela cresceu com isso, vendo o pai espancar a mãe. O pai era tão violento e tão agressivo, que um belo dia ele chegou em casa e falou: amanhã até meio-dia, falou para a esposa, até meio-dia eu não quero mais você aqui. Faz a sua mala e some. Aí as crianças vieram, agarraram a saia da mãe, chorando, aquela coisa, mas não quis nem saber. Eles lembram, ela conta que ela lembra no dia seguinte de manhã, a mãe indo, uma roupinha simples, caminhando pela estrada, carregando 2 malas pesadas, sozinha, sem ninguém para ajudar, e eles chorando na janela. E aí os filhos, alguns dos filhos foram atrás da mãe, outros foram morar com tios. Só que a Daisy, para ela, sobrou a sorte de morar com o pai. Então ela cresceu na companhia do pai, aguentando esse pai violento e agressivo. Só que o pai um dia saiu de casa e sumiu. E ninguém nem se importou de saber onde ele estava, na verdade foi graças a Deus que ele sumiu, né? E a Daisy seguiu a sua vida, casou, teve filhos, teve vários filhos, né? E um dia esse pai volta. Esse pai volta e vai procurar os filhos. E ele conta uma história. Ele fala que ele estava em determinado lugar, caído de bêbado na sarjeta, e o exército da salvação o achou, levou ele para um abrigo, cuidou dele, e levou o evangelho para ele. Ele disse que creu no evangelho. E ele estava voltando para se reconciliar, buscar o perdão e reconciliação dos seus filhos. E os filhos não acreditaram, foi uma conversa, sabe? Está querendo alguma coisa, não tem onde ficar, tal. O negócio dele é dinheiro. Daqui a pouco ele está na bebida, a gente vai ver que é tudo mentira. Ninguém muda do jeito que ele era, ninguém muda assim, não. Então o tempo mostrou que eles estavam enganados. Realmente Deus fez um milagre na vida desse pai. E ele foi conquistando filho por filho, demoradamente, mas foi. Menos a Daisy. A Daisy não dava o braço a torcer. Ele não perdoou. Ele eu preferia que tivesse morto pelo que ele fez. E é compreensível, certo? A Daisy teve seus 6 filhos. E um dos seus filhos era chamado Margaret. A Daisy, ela cresceu com uma mãe estressada. Uma mãe que o que você mais ouvia na casa dela era: cala a boca, cala a boca, cala a boca. Não aguento mais, vocês infernizam a minha vida. Ela passou pela época da Grande Depressão nos Estados Unidos, em Chicago. Então, naquela época de fome, ela olhava para seus 6 filhos, com 6 bocas para alimentar. Ela não olhava mais para os filhos. Ela guardava uma raiva, um ódio, algo que ela não sabia explicar o que era. E ela nunca perdoou a sua mãe pela forma como a sua mãe a tratava. A Margaret teve um filho, teve vários filhos, e um deles chamava Michael. Esse Michael, ele entrou naquela fase de virar roqueiro, anos 60, começou a usar drogas, tal, não sei o quê, e ele infernizou a vida da mãe dele. E a mãe dele chegou a um ponto de sair de casa. Ela odiava esse filho. Por tudo que ele fez ela passar, ela guardou uma mágoa, só que a Margaret se converteu. E os pastores foram procurar ela e falaram: não tem como perdoar o que meu filho me fez. O que meu filho me fez ele fez eu passar raiva demais, ele me perturbou, ele não me obedecia, ele me humilhou, as coisas que ele fez que envergonhou a nossa família.
A Margaret não conseguia perdoar o próprio filho, mesmo ela sendo uma cristã. Você jogava um versículo bíblico, ela rebatia com o outro. Queridos, essa história horrível, depois eu termino ela, o objetivo é falar do ciclo da não graça. O ciclo da não graça. Quando não há graça no coração das pessoas, cria-se um ressentimento, cria-se uma atitude de não perdão, de distanciamento, cria uma atitude de amargura, de falta de amor, falta de perdão, que isso vai passando de geração em geração, se você não tratar. Geração a geração. Nós cantamos um hino que falava assim, o primeiro hino: Deus aceita meu louvor. Esse hino bem cantado é bonito, né? Então, ele fala, Deus aceita meu louvor. Por que a pessoa fala isso? Deus aceita meu louvor. Porque pode ser que Deus não aceite o seu louvor. Pode ser que o seu louvor não seja aceito. Eu quero mostrar para vocês a base bíblica para isso. Alguém lembra o versículo do mês? Boa, muito bem, né? O pastor deu uma colher de chá esse mês, né? Fácil, né? Buscai, pois, em primeiro lugar, veja, a pior coisa, gente, presta atenção nisso. A palavra de Deus que nos salva, que nos edifica, ela pode ser usada contra nós, por Deus. A Bíblia fala que a palavra de Deus ela é uma espada de dois gumes. É uma espada que serve para proteger, mas que serve para matar também. Então, se nós sabemos decor esse versículo, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, imagine você saber isso decor, você citar isso decor, mas isso ser apenas algo decorado, não ser algo vivido. Buscar primeiro o reino de Deus. E eu falei para os irmãos, há uns dias atrás, que o reino de Deus nós podemos entender também como o comando de Deus, o controle de Deus, aquilo que Deus quer que nós façamos. Um exemplo muito legal sobre o reino de Deus, que nos ajuda, é Romanos 14. Abre Romanos 14, por favor. Romanos 14 não é o texto da nossa mensagem, mas ele nos ajuda. É só um versículozinho. Romanos 14, olha o verso 17. Ele diz assim, ó: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Olha o que ele está dizendo aqui. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Claro que esse versículo não resume tudo que fala sobre o reino de Deus. Quando Cristo fala sobre o reino de Deus, ele está falando literalmente dele reinar como rei, por uma coroa, sentar num trono e reinar. Mas tem esse aspecto espiritual do reino de Deus. O que é o reino de Deus? Conforme essa definição aqui: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se a gente sabe que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, e nós sabemos que a ordem do Senhor é para buscar em primeiro lugar o reino de Deus, então nós devemos buscar o quê? Justiça, paz e viver em alegria no Espírito Santo, não é verdade? E essa paz que ele se refere aqui? Paz com Deus? A Bíblia fala que nós recebemos a paz com Deus na salvação. É ou não é? Nós estávamos em guerra com Deus por causa dos nossos pecados. A Bíblia fala que nós éramos inimigos de Deus, mas na salvação nós somos reconciliados com Cristo. Não é verdade? Não tem mais guerra. Cessou a guerra. Deus não é mais nosso inimigo. Agora nós somos da família de Deus. Então nós temos essa paz com Deus, certo? Mas se o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, pelo contexto que Paulo está falando aqui, é uma paz que se refere aos relacionamentos. Relacionamentos. Jesus ele dá uma grande ênfase sobre relacionamentos. E o tema que eu vou tratar hoje, eu acho que está entre os 10 principais temas da Bíblia. E não é tão falado assim. Eu tenho falado pouco sobre ele. É uma falha.
falha mortal de um pastor. É um tema que Jesus ele dedica quase um capítulo inteiro de um livro para falar sobre ele. É o tema da reconciliação. Reconciliação. É um tema fundamental, é um tema importantíssimo, é um tema que a gente nunca poderia esquecer, nunca poderia deixar de lado esse tema. Tanto é que Paulo ele dedicou um pedaço do texto dele em 2 Coríntios, ele fala assim, ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha como que ele chama o ministério dele. Não, peraí, Paulo, seu ministério é o ministério de plantar a igreja, é o ministério de salvar a alma. Ele fala, não, nosso ministério tem um outro nome, é o ministério da reconciliação. Gente, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, ministério da reconciliação. Olha o nome, vou até escrever aqui, né? Ministério da reconciliação. Será que isso é importante, pastor? Será que vale a pena falar sobre isso? Claro que vale a pena, meu querido. Como eu disse, Jesus dedicou quase um capítulo inteiro para falar sobre reconciliação. E a base da reconciliação qual que é? É o perdão. Sem perdão, não há reconciliação. Abre a sua Bíblia para Mateus capítulo 18. Vamos lá. Mateus capítulo 18. Jesus ele é contra o ciclo da não graça. Ele é tão contra esse ciclo da não graça que vai passando de um para outro, que o texto aqui de Mateus parece que foi escrito exatamente para isso, para cortar esse ciclo maldito do inferno, ciclo da não graça. Olha só, em Mateus capítulo 18, a partir do verso 15, né, quando você chega até o verso 20, é o texto clássico usado para a questão de disciplina eclesiástica, né? Só que o foco aqui, meus queridos, é perdão e reconciliação. Quando nós falamos de disciplina eclesiástica, né, o propósito da disciplina é o quê? A honra do nome de Deus, pureza da igreja e a restauração do pecador, levar o pecador ao arrependimento. Essas três coisas fundamentais. E às vezes a pessoa olha para a disciplina como algo negativo, algo mal, algo... Ai, eu não gosto dessa palavra. Não. Honra do nome de Deus. O nome de Deus está sendo honrado. A pureza da igreja está sendo mantida. E o pecador está sendo restaurado, né? A comunhão com a igreja. Mas, meu querido, o foco aqui dessa parte do capítulo é tratar do relacionamento entre irmãos de uma mesma igreja, especialmente no que se refere ao perdão e reconciliação. E eu vou mostrar isso para os irmãos. Embora esses princípios também se apliquem a outros casos e situações. Mas antes de você entender Mateus capítulo 18, olha só, você precisa, olha, não é nem você quer ou você acha, você precisa ler um versículo que está aqui, no capítulo 12 de Mateus, que foi o versículo que foi lido no começo do culto. Mateus capítulo 12, verso 25. Se você quiser grifar esse versículo, é um conselho que eu te dou, que eu vou até grifar o meu aqui, que eu não grifei ainda não. Grifa esse versículo. Grifa esse versículo, que ele é muito importante. Olha o que ele diz. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Todo reino que se tiver divisões entre eles, brigas, conflitos entre eles, ele vai acabar se dividindo. Ele fala, toda casa também. Meus queridos, aqui tem um princípio geral.
A existência de uma família, um grupo ou instituição depende da sua união para continuar existindo. Se não houver união, ela vai se despedaçar e vai se desfazer. É isso que ele está dizendo. E aqui, quando você volta de novo para Mateus capítulo 18, você vê que Jesus está tratando do problema entre crentes. Problemas entre crentes. Meus queridos, existem problemas interpessoais entre os crentes. É um fato. Não tem como negar. O perdão, a reconciliação, a disciplina eclesiástica, eles põem fim aos problemas não solucionados entre os crentes de uma igreja. Só que entenda, meus queridos, problemas não resolvidos ferem a todos e desonram o nome de Cristo. Os problemas surgidos entre crentes não podem ficar sem solução. Não pode, não vou com a cara de fulano, não vou com a cara de cicrana, não suporto, não converso. Não pode, é inadmissível. Eu vou mostrar isso para os irmãos, pela palavra de Deus. Falta de perdão no seio da igreja traz rachaduras, fissuras, que enfraquecem a estrutura e põem em risco todo o edifício. Essa falta de perdão e de reconciliação, ele começa a formar rachaduras. E essa rachadura se torna uma fissura. E essa fissura, rachadura, pode comprometer a estrutura de todo o edifício. Então, a partir do verso 15 de Mateus capítulo 18, a gente tem os clássicos 3 passos da reconciliação. É ou não é? Mas como eu falei e eu frisei, esse capítulo ele foca especialmente no perdão e reconciliação entre irmãos. Casos particulares. E eu quero tratar isso com você. Vamos primeiro caso. Aqui é o caso em que você foi ofendido. O irmão te ofendeu de alguma forma. Certo? Antes de a gente entrar nesses 3 passos aqui, existe uma regra geral primeiro. Qual regra geral, pastor? Você não pode esquecer. Ela está bem exemplificada ou mostrada em Provérbios capítulo 10. Se você não quiser abrir lá, eu leio para você, não tem problema. Provérbios capítulo 10, versículo 12, diz assim, o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Meus queridos, Jesus ele leva tão a sério a questão da reconciliação entre irmãos, através do perdão, tão a sério, que ele fez questão de colocar um passo a passo, aqui 3 passos, que servem para nos orientar de como vamos fazer a reconciliação. Olha o quanto que ele leva a sério, ele fez questão de deixar registrado. Quanto isso é importante, quanto isso é sério. Só que antes de você ir para esses 3 passos da reconciliação, que nós vamos falar daqui a pouco, esse princípio tem que vir em primeiro lugar. É que nem toda ofensa precisa chegar à confrontação. Devemos aprender, meus queridos, precisamos aprender a perdoar, a relevar, a não se irritar e não se ofender por qualquer coisa. Antes de você ir para esses 3 passos que eu vou passar daqui a pouco, vocês até já sabem. Vai, conversa com a pessoa, se não acertar, leva a testemunha, se não resolver, leva para a igreja, vocês já sabem isso. Antes desses 3 passos, tem que lembrar disso. Espera aí, para começar, eu preciso ficar ofendido com isso? A pessoa passou, não me cumprimentou, eu vou ficar ofendido, vou virar a cara quando ela passar também no cumprimento? Não vou mais escutar? Convidou o João para ir na casa dele, mas não convidou eu, também não chamo mais ele. É assim? Sabe, coisa boba. Gente, não podemos, por qualquer bobeirinha, ficar ofendido. Não podemos, por qualquer coisinha, picuinha. Sabe, nós não podemos ser pessoas impacientes, irritadiças, pessoas orgulhosas, não tem que ser do meu jeito, ponto final, pessoas exigentes demais, pessoas perfeccionistas, pessoas contenciosas. Não podemos. Não podemos qualquer coisa ser motivo de ofensa, ficar ofendido, ficar magoado, ficar brigado, haver desunião por coisas bobas, coisas à toa. Não podemos. O amor cobre
multidão de pecados. Nós temos que ser guiados pelo amor. Deus exige isso. Então, antes de ir para esses 3 passos, tem que lembrar disso. Espera aí. Não é nem para eu estar bravo por causa disso. Precisa eu ficar ofendido, ficar bravo, eu precisar confrontar, porque uma vez que entra nos 3 passos da confrontação, ele tem uma sequência. 1º, 2º, 3º passo, até chegar no 3º estágio, que é muito sério, que chegar na igreja. Ah, precisa disso? Será que ficar ofendido por causa disso? Por coisas bobas, só porque não fez do meu jeito? Será que não sou eu que sou impaciente? Será que não sou eu que sou irritadiço demais? Será que o problema não está em mim? Será que não sou eu que sou estourado? Em vez do... Olha primeiro esses detalhes, tá bom? Então, quando que eu devo confrontar o pecado cometido contra mim, conforme Mateus 18,15? Olha o que diz Mateus 18,15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Quando que eu devo então fazer isso? Quando que eu devo confrontar o irmão que me ofendeu? Meus queridos, em caso de situações que precisam ser esclarecidas, confrontadas e resolvidas por causa da seriedade e gravidade. Por exemplo, uma falsa acusação, uma calúnia, uma fofoca, uma injustiça que foi feita a você, um desrespeito, uma desonra, uma violência. E isso precisa sim, você chegar na pessoa e resolver. Mas coisinhas bobas, coisinhas à toa, não. Quando a coisa é séria, aí sim, é uma ofensa séria, real. Isso precisa ser tratado. Mas pastor, e se eu não tratar? Se você não tratar, às vezes a pessoa ela não sabe, ela não sabe o que ela está fazendo com o outro. Ela nem sabe que ela te ofendeu. Ou ela nem achou que aquilo ali foi grave. E ao confrontar a pessoa, você fala, olha, meu querido, Cristo manda, Ele ordena que haja reconciliação entre os irmãos. Você falou aquilo lá, sabe, aquela brincadeira que você fez me deixou super envergonhado, não gostei. Vou te pedir, por favor, que não faça, mas eu não quero ficar bravo com você. Sabe, você ir conversar com a pessoa para resolver o problema. Simples assim. É isso que ele fala. Tá bom? Aí nós temos então esse primeiro princípio, certo? Que o amor cobre multidão de contendas. Primeira coisa. Pensa numa casa. Pensa qualquer coisinha, os irmãos ficarem assim se falar. Não dá, irmão briga o tempo inteiro. O pai chama a atenção do filho, o filho fica bravo com o pai, o filho fica bravo com a mãe. Imagine se isso virasse uma ofensa, que os dois quebrassem a conciliação. E quebrassem a união. Não ia ter convivência. Não é verdade? Não ia ter convivência. Ficaria impossível a convivência. Então nós temos que lembrar disso. Primeiramente, a regra do amor. O amor cobre multidão de ofensas, certo? Uma segunda regrinha também importante, um segundo princípio. Antes de você ir para esses 3 passos, que é o quê? Diferenciar ofensas públicas de ofensas particulares. Se você foi ofendido publicamente, ou você ofendeu alguém publicamente, a reconciliação tem que ser pública. Tem que ser na frente de todos, pelo menos de todos a quem viram a situação. Ofensas públicas e ofensas particulares, certo? Se for uma ofensa pública, tipo um caso grave, por exemplo, contra a igreja, uma coisa assim, às vezes nem passa pelo 1º e 2º passo, já vem direto para o 3º, já vem direto quando algo é muito grave. Entendeu? Quando algo que envolve o nome da igreja, a honra de Cristo, por exemplo, um crime, um assassinato, já vem direto para a igreja, para tratar, é algo muito grave. Mas aqui o texto está falando sobre ofensa particular, certo? Vamos nos ater ao texto. Ofensa particular. Então vamos lá. E para ofensa particular, para esse caso aqui, então, se a regra do amor já foi cogitada, se a questão de ofensas públicas e particulares já foi cogitada também, aí você vai começar nos 3 passos. O princípio é, siga cada um desses passos na sua ordem, certo? Qual que é o passo 1? Verso 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Pode ver que aparece a palavra só aqui. É só você e ele, certo? O ofendido deverá procurar o ofensor para tentar a reconciliação. Olha o que ele diz.
Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo. Não fique esperando ele vir conversar com você. A iniciativa é sua, Jesus manda. Você não tem que ficar esperando ele vir. Ele que venha me pedir perdão. Ela que venha falar comigo. Ela que me procura. Estou aqui. Se vier, eu quero perdoar, mas a pessoa não dá. Jesus falou que querer saber. Se a pessoa pecou contra você, você sabe disso, se a pessoa te ofendeu, você tem que ir falar com a pessoa. A iniciativa é sua. Aqui é você que é o ofendido. Na lógica da gente é o quê? Não. Né? Ele é o ofensor, ele que venha falar comigo. Jesus não aceita essa lógica. A iniciativa é sua. Só que quando você vai procurar a pessoa, você não vai lá para jogar na cara. Você não vai lá para humilhar, para envergonhar, para mostrar que você está certo. Meus queridos, o objetivo é buscar perdão e reconciliação. Esse é o objetivo. Reconciliação. Nosso ministério é o ministério da reconciliação. Esse é o objetivo. Esse é o foco. Reconciliação. Não é para ficar, jogar na cara, ofender, humilhar. Eu vim aqui para ofender, eu vim aqui para falar uma verdade. Você não é isso. O objetivo é reconciliar-se. Lembra? O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É criar a paz entre os irmãos. Quebrar aquela barreira que separava os irmãos e trazê-los de novo à união e comunhão. Certo? Meus queridos, Cristo não quer pecado dividindo a sua igreja. Ele nos reconciliou com Deus e exige que haja perdão e reconciliação entre os membros da sua igreja. Se a reconciliação for possível, o caso está encerrado. É o que diz aqui, se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Caso encerrado. Eu fui lá, conversei, resolvido. Acabou o assunto. Eu preciso contar para o pastor? Não. Fui lá, conversei, acertei, resolvi tudo. Pastor, tem exceções? Tem exceções para casos muito graves, mas isso a gente vai falar depois. Mas no geral é isso. Vai, converse e resolva. Você fala, pastor, não pode ser tão simples. É tão simples. É a gente que complica. É a gente que vai passar culto após culto sem cumprimentar a pessoa. Culto após culto, ano após ano, sem sentar do lado, sem conversar, sem ir na casa, por causa de algo simples que poderia ser resolvido. Mas a gente, prefere ficar na desobediência. Rebanho de Cristo, presta atenção, é o seu pastor que está falando, Jesus Cristo. Reconciliação. Levanta e vá procurar a pessoa. Não espera chegar na hora da ceia. Mas se eu tenho algo contra alguém, se eu fiz uma coisa, mas Senhor, a ceia está chegando, está chegando o copinho e agora eu vou tomar ceia. Não. Se acerta. Você sabe que tem um problema. Você sabe que entre você e tal pessoa existe uma barreira invisível. Jesus falou, eu não aceito essa barreira na minha igreja. Eu não aceito, porque toda casa dividida contra si mesmo não irá avante, não continuará. Ela se quebrará, se ruirá. Jesus diz, eu não aceito. Mas foi a pessoa que me ofendeu, vai resolver com ela. Senta com ela e resolve. Certo? Mas se não resolver? Você falar que a pessoa não admitiu, não quis conversar, na hora ela até te ofendeu mais, e não sei o quê, era para ser uma conversa amigável, pacífica, para resolver o assunto, para a gente ficar em paz, tudo bem, mas no fim foi uma... O que você vai fazer? Bom, eu tentei, você está no meu banco, já fiz a minha parte, Deus, eu tentei. Deus falou, não acabou. Apenas tentei, não acabou. Existe um passo a passo, agora o segundo passo. Agora você vai levar uma testemunha. É ou não é? Para ir junto com você. Para quê? A testemunha vai com você, tá vendo? Você vai ver, Eu vou falar com ela e ela vai me xingar. Você vai ver, Olha só como essa é a função da testemunha? Não. A função da testemunha é servir como árvore para ajudar para que haja essa reconciliação. A testemunha não é alguém do seu time. Você é da minha panelinha. Vamos comigo lá para a gente ir junto conversar. Não. Tem que ser alguém que queira a união. Quem que eu chamo, pastor? Pode ser o pastor? Pode ser o pastor. Ou você acha que o pastor quer que algum irmão fique brigado com algum irmão? Mas não precisa ser obrigatoriamente o pastor. Tem que ser... Gente, o objetivo é reconciliação. Enquanto estiver na nossa mente, o objetivo é eu ficar por cima. O objetivo é eu falar umas verdades. O objetivo é não deixar barato. Nunca vai ter reconciliação. A reconciliação requer humildade da parte dos dois.
do ofensor e do ofendido. Isso é muito sério. Se a reconciliação acontecer, a questão está encerrada. Ok, glória a Deus, Deus seja louvado. Mas se o passo 1 e passo 2 falhar, então a questão deverá ser levada para a igreja. E se a questão chegou até a igreja, então ela merece maior rigor e firmeza para ser tratada. Se os irmãos não conseguiram resolver entre eles, então a coisa se tornou mais grave. Se a pessoa se recusa a reconciliar, recusa a perdoar, recusa a admitir e, não consegue, então a coisa é mais grave. Chegou na igreja. Agora uma questão particular tornou-se pública. Meus queridos, a igreja, conforme a autoridade outorgada a ela por Cristo, deverá exortar o membro em pecado a arrepender-se de sua postura não perdoadora. Pastor, onde está dizendo isso? Olha só, verso 16. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 testemunhas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Verso 17. Se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Meus queridos, a igreja, ela vai falar. A igreja, ela quer a reconciliação. Tem gente que pensa que a igreja quer o quê? Eu quero punir. É hoje que a gente vai, né? É a nossa vez, né? Minha família foi punida, agora é a vez da família de fulano ser punida. Não vejo a hora. Não vejo a hora. Que gostinho, né? De ver a filha da irmã, né? O filho do pastor e tem disciplina. Gente, o objetivo é reconciliação. O objetivo é reconciliação. Reconciliação, perdão e reconciliação. É sobre isso que Jesus está falando aqui. Reconciliação. E a igreja, ela tem a obrigação de ser amorosa, buscando convencer ou exortar o ofensor, aquele que se recusa a reconciliar, se recusa a perdoar, a que faça isso. Esse é o objetivo. A igreja, conforme a autoridade outorgada a ela por Cristo, deverá exortar o membro em pecado a arrepender-se. A igreja deve frisar a importância do perdão e da reconciliação entre irmãos ofendidos. Lembra que o caso aqui de Mateus 18, 15, que está falando aqui, está falando sobre ofensas entre irmãos, certo? Por isso que eu estou falando isso. Por serem membros uns dos outros e que o perdão é exigido pelo Senhor. Meus queridos, para o crente, o perdão não é opcional. O perdão não é opcional para o crente. Não é algo que eu vou pensar. Depende. Se fizer tal coisa, eu perdoo. O perdão não é opcional. O perdão é obrigatório para o crente. Jesus exige isso do crente. Isso é tão sério, mas é tão sério que na continuação do texto aqui, a partir do verso 23, Jesus ele conta uma parábola. Uma parábola para reforçar isso. Olha como que é sério essa questão. Verso 23, por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos, uma quantia incalculável. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher e os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. O senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, uma pequena quantia, comparada com a dívida que ele tinha. Só para você entender, mais ou menos, essa quantia, aquele homem ele devia 10.000 talentos. E o homem devia para ele 100 denários. Um denário equivaleria a um dia de trabalho. Ou seja, era uma quantia que você precisaria trabalhar 100 dias para pagar. Os 10.000 talentos em denário significaria uma quantia que você precisaria de 166.000 anos para pagar. Olha o tamanho da dívida. E foi perdoado pelo rei. A única coisa que o homem fez foi implorar. Quando ele saiu, ele encontrou um homem que devia uma quantidade considerável, mas era pequena comparado ao perdão que ele recebeu.
E aí ele implora, né? Não, e aí o que ele faz? Ele segura o cara pela garganta, olha só, e agarrando, no final do verso 28, agarrando, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo aos pés, implorava: sê paciente comigo, te pagarei. A mesma coisa que ele fez com o rei, o homem estava fazendo para ele. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo, o lançou na prisão até que saudasse toda a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que aconteceu. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, eu te perdoei aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu servo, como também eu me compadeci de ti? Deixa eu repetir essa frase. Não devias tu também compadecer-te do teu servo, como eu me compadeci de ti? Ou você não devia fazer para ele o que eu fiz por você? Não devia tratá-lo da mesma forma que eu tratei de você? Você não devia dar o mesmo perdão que eu te dei? Você não devia demonstrar a mesma misericórdia que eu demonstrei com você? É isso que o rei está dizendo. Verso 34. Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Meus queridos, como eu disse, isso é tão sério que Cristo ele trouxe essa parábola chamada parábola do credor incompassivo, que não tem compaixão. Para quê? Para ensinar que o perdão e a reconciliação são obrigatórios entre os crentes, por causa do perdão que nos foi concedido por Deus, através da morte de Cristo na cruz. Jesus quer frisar que, uma vez que Deus nos deu um perdão tão grande, nós devemos, não é se queremos ou se sentimos, eu não estou sentindo ainda de perdoar. O perdão não é questão de sentimento, não é questão de vontade, é questão de dever. É um dever do crente perdoar. É uma ordem de Cristo para nós perdoar. Não é hora que você sentir, não, quando eu sentir no coração, não. Nós devemos agir com a mesma compaixão com o nosso próximo, cujo pecado ou ofensa nunca se igualarão ao pecado ou ofensa que nos foi perdoado por Deus. É por isso que o que se recusa a perdoar recebe a extrema punição, o extremo castigo do rei. Olha o que ele fala no verso 34. Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que pagasse toda a dívida. O entregou aos torturadores até que ele saudasse toda a dívida. Olha a severidade do rei por causa da atitude do homem. Está vendo a seriedade sobre perdão? Meus queridos, o caso é levado para a igreja. Não era para chegar até a igreja, um conflito entre irmãos, mas chegou. A igreja adverte. A igreja pode mostrar esse texto. Olha o que Cristo fez, o que Deus manda. Mas a pessoa não vai perdoar. Não vou perdoar. Não quero saber. Não quero nem conversa com a pessoa. A pessoa se recusa a ouvir a igreja. Lembre-se que aqui está falando sobre ofensa particular. Certo? A pessoa se recusa a ouvir a igreja. Se ele não os atender, diz-o à igreja. Se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Olha só. Caso haja arrependimento e reconciliação e sejam reparados os devidos danos, a igreja deverá encerrar o caso ali mesmo e celebrar a reconciliação ou, principalmente, ela poderá decidir aplicar uma medida disciplinar cautelar, como retirada de cargos e funções, e colocar a pessoa por um período de estudo ou aconselhamento, que é geralmente o que nós recomendamos, né? Trabalhar com a pessoa, essa atitude da pessoa, essa recusa dela em perdoar, tratar esse caso. Essa é a ideia. Agora, caso a exortação da igreja seja recusada e o ofensor insista na não reconciliação, eu não quero saber de reconciliação. Não quero saber, tá bom, certo? Então essa pessoa estará passível a ser excluído da membresia da igreja, tendo o aval de Cristo para isso.
Às vezes nós somos mais amorosos do que Cristo. Não, a igreja não pode excluir uma pessoa por causa de uma ofensa particular. Mas é o que ele está dizendo. É uma ofensa particular que se recusa. A recusa no perdão e reconciliação pode chegar ao ponto de ser excluído. E Cristo fala, sim, pode ser excluído. Eu não quero na minha igreja, não aceito na minha igreja pessoas que não se reconciliam. Pessoas que têm barreiras entre elas. Por isso Cristo manda, considera o gentio e publicano. Não é mais na minha igreja. Se você não entende o preço que foi pago pelo seu perdão, para te reconciliar com Deus, e você não quer fazer o mínimo, que é perdoar a ofensa do seu irmão, você não merece estar na minha igreja. É isso que ele está dizendo. Aqui não é lugar para você. É possível. Acho que você não entendeu nada. Acho que a graça para você foi só da boca para fora. É isso que ele está dizendo. Olha a seriedade com que Cristo trata isso. Ele vai falar sobre perdão e reconciliação entre irmãos. Ele leva a um ponto a chegar à exclusão da sua igreja. É brincadeira a reconciliação? Não, é algo muito sério. Não é um assunto que possa ser ignorado. É o Supremo Pastor que diz. É algo sério que pode levar à exclusão. Meus queridos, a forma clara e sem rodeios com que Cristo diz para considerar como gentil e publicano, ou seja, alguém que a igreja não reconhece mais como pertencente a ela, mostra a seriedade que ele dá para a reconciliação e perdão entre os irmãos. Cristo não admite que crentes convivam sem reconciliação e perdão no seio da igreja. Cristo não admite. Esse é o caso em que você foi ofendido. Certo? Estamos falando sobre reconciliação. Você foi ofendido, eu devo ir lá procurar, eu tenho que ter iniciativa, ir lá procurar para resolver. Se for resolver, tem os passos ali para resolver. Mas e o caso em que você é o ofensor? A Bíblia fala isso? Fala, vai para Mateus capítulo 5. Até ali você era vítima. Ai, me ofenderam, né? Ai, injustiçaram eu. Agora que no caso é o contrário, é você que é o ofensor. Mateus capítulo 5, a partir do verso 21. Não, do verso 21 não. Verso 23. A partir do verso 23, olha a seriedade desse texto. É o mesmo assunto, reconciliação. Mesmo assunto. Verso 23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, então, voltando, traze a tua oferta. O que ele está dizendo aqui? Ele está falando assim, você veio para adorar, você veio para servir, você veio para cultuar a Deus. Você cultua a Deus assistindo o culto, servindo, ajudando, tocando, o que mais? Todo ato de obediência a Deus, você está cultuando a Deus, ao participar da ceia do Senhor, certo? E aí você te lembra, opa, eu ofendi uma pessoa aí, por isso que a pessoa não está falando comigo, por isso que a pessoa está meio... Você lembra. Na verdade é o Espírito Santo que te lembra. Agora eu sei porque o irmãozinho está meio triste comigo, quando eu fui conversar com ele estava meio sério, lembrei. Eu ofendi, eu desrespeitei, fiz algo, para mim, talvez eu não levasse tão a sério, mas o irmão levou. E eu não posso permitir que continue essa parede invisível entre mim e meu irmão. O que você tem que fazer? Olha o que o verso diz. Ao trazer as tuas ofertas e lembrar que teu irmão tem uma coisa contra ti, olha o verso 24. Deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-se com teu irmão. Em outras palavras, para o que você está fazendo. Para o que você está fazendo e vai procurar a reconciliação. A iniciativa deve ser sua. De novo, pastor, quando eu fui ofendido, a iniciativa era minha. Agora que eu sou ofensor, eu falei, puxa, pelo menos agora eu posso esperar a pessoa vir. A iniciativa é sua também. Toda vez que você ofendeu ou foi ofendido, ao se dar conta disso, você tem obrigação de procurar a reconciliação. Meus queridos, nós temos a obrigação de procurar a reconciliação. É obrigação.
Deixa perante o altar e vai primeiro reconciliar-se com o teu irmão. Olha só, primeiro, vai primeiro. E aí, para a reconciliação, aí você vai seguir aqueles passos que Jesus deixou em Mateus 18, vai conversar com a pessoa em particular, etc, etc. O objetivo é reconciliação. E somente após isso, olha só, porque o verso diz no final do verso 24, e então, em outra versão, e só depois, ou e após isso, voltando, faz a tua oferta. Só depois de reconciliar com o teu irmão, traz a sua oferta. Oferta a Deus, adore a Deus, serve a Deus, faz aquilo que Ele quer que você faça. Olha o grau que Jesus coloca a reconciliação. Antes de adorar, vai reconciliar-se. Perdão e reconciliação. Não é opcional na minha igreja. Não é. Olha como Jesus trata sério isso. E aí você vê a gravidade, né, e a urgência com que Cristo trata a falta de reconciliação entre os irmãos. Olha o verso 25 e 26. Acompanha comigo. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, e juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Jesus ele está falando assim, ó, nessa questão de ofensa, e ele compara um caso em que você tem um problema com alguém, um crime, alguma coisa assim, de justiça. Fala, ó, vai logo, resolve com a pessoa antes que a pessoa processe você, antes que a pessoa dê parte de você, antes que, sabe? Porque se você for preso por causa disso, ele falou assim, você vai ficar preso até você pagar o último centavo. O que ele quer dizer com isso, com esse exemplo que ele deu? Urgência e seriedade. Se você sabe que tem que fazer, e você ficar protelando para fazer, se prepara. Se prepara. Se prepara que você vai sentir a seriedade de Deus, o rigor de Deus na sua vida. Jesus não brinca com reconciliação. Rebanho de Cristo, o Supremo Pastor não aceita que haja divisão entre as suas ovelhas. Não aceita. Ah, mas se você não é ovelha de Cristo, tudo bem, eu entendo, mas se você é, não tem conversa. Ele ordena. Ele ensinou isso em Mateus 18 e ele ensina agora em Mateus 5. De novo. E a gente traz à memória o quê? Mateus 12, 25. Toda casa dividida não subsistirá. Por isso que ele exige a reconciliação. Meus queridos, só algumas lições que a gente aprendeu só lendo esses textos. Primeira lição. A falta, conforme o ensino de Cristo, a falta de reconciliação pode dividir, enfraquecer ou acabar com uma igreja. Essa é a primeira lição. A segunda, a responsabilidade pela reconciliação é de ambos, o ofendido e do ofensor. Os dois são responsáveis pela reconciliação. Os dois. A responsabilidade pela iniciativa também é de ambos, do ofensor e do ofendido. A reconciliação, ela deve ser encarada com muita seriedade e urgência. É o que esses textos têm nos mostrado. A reconciliação, muitas vezes, tem precedência sobre a adoração. Olha só, igual nesse caso de Mateus 5. Tem precedência até sobre a adoração. Para que você veio adorar, para. Vai resolver isso primeiro. Porque eu não aceito falta de perdão no coração do meu povo. Não aceito. A reconciliação e o perdão não são opcionais, mas são obrigatórios para os crentes. E a igreja deve exigir que haja o perdão e a reconciliação e excluir quem se recusa a fazer. É o que nós aprendemos. Ai, pastor, está muito forte. É o texto. Reclame com o Supremo Pastor. Essa parte que você falou que a reconciliação deve ser encarada com muita seriedade e urgência. Pastor, eu acho que você forçou um pouquinho. Lembra do texto que nós lemos em Mateus 18? Né? Em Mateus 18, que daí até Jesus, lembra-se, que daí ele fala que chega a um ponto da exclusão.
E aí quando ele conta a parábola do credor incompassivo, quando chega no verso 35, ele fala assim, ó: assim também meu Pai Celestial vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Olha o rigor que Jesus trata essa questão do perdão. Ele leva muito a sério. Meu querido, se você não entendeu ainda, e eu entendo que você não entendeu ainda a seriedade que Jesus trata a questão do perdão e da reconciliação, perdão, como eu disse, não é opcional. Vá para Mateus 6. Lembra da oração do Pai Nosso? Ah, todo mundo sabe a oração do Pai Nosso. Até eu sei a oração do Pai Nosso. É ou não é? Quem não corou a oração do Pai Nosso? Vai lá para a oração do Pai Nosso. Olha que se você orou a oração do Pai Nosso, você se comprometeu com a sua própria língua, hein? Que olha o que diz a oração do Pai Nosso. Tem duas palavrinhas aqui que são uma faca. Olha o que diz a oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, verso 12, Mateus 6, versículo 12. Perdoa as nossas dívidas. Está falando de perdão. Está pedindo perdão para Cristo. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Está dizendo para Cristo. Cristo está dizendo, ora para o Pai assim, tá? Senhor, me perdoa da mesma forma que eu tenho perdoado o meu irmão, tá bom? É isso que você está dizendo. Toda vez que você orou o Pai Nosso, você falou isso. Senhor, me trata da forma como eu tenho tratado meu irmão. Me trata com o mesmo rigor que eu tenho tratado meu irmão. Me trata com a mesma graça e misericórdia que eu tenho tratado meu irmão. É isso que esse texto está dizendo. Esse assim como é forte demais. Perdoa-nos assim como eu tenho perdoado o meu próximo. Está vendo como é sério a questão do perdão? Está até na oração do Pai Nosso. Aí você fala, pastor, ainda não convenceu. Aí você vai lá, então tá bom, o verso 12 não te convenceu? Então vai para o verso 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas olha o verso 15. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as suas ofensas. Palavra de Cristo, que não mente e não volta atrás. Ah, você não quer saber de perdão? Então tá bom. Tá bom. Vou te tratar da forma como você trata o teu próximo. Mesmo rigor. Mesma falta de misericórdia. Mesma falta de amor. Eu vou te tratar. É isso que ele está dizendo. Meus queridos, deixa eu ver se eu sei desenhar. Não, eu não sei desenhar. Mas... eu e você. Meu querido, não deixa uma ofensa, uma rachadura se transformar num abismo. Não deixa. Que é isso que acontece. É isso que acontece. Uma ofensa se torna uma rachadura e vira um abismo. Não deixa isso acontecer. Cristo não aceita. É por isso que ele disse, toda a casa dividida contra si mesmo não subsistirá, de forma alguma. É por isso que ele não aceita falta de perdão e reconciliação na sua igreja. Ai, pastor, nossa igreja está muito fria. Por que será? Será que não é falta de perdão e reconciliação? Como que Deus vai agir se não há perdão e reconciliação? Como que Deus vai operar? Como que o Espírito Santo ele vai atuar na sua vida se não há perdão e reconciliação? Se é um abismo entre você e o seu irmão que foi salvo pela mesma graça e misericórdia? Como? É indiscutível. Não tem argumentos. Não tem nenhum para você não se reconciliar com o seu irmão. Para você guardar a ofensa para você e continuar agindo da mesma forma. Meu querido, não tem. Não tem. A palavra de Deus não dá brecha para isso. Nós temos o ministério da reconciliação. Nós chamamos os homens a se reconciliarem com Deus,
através da fé em Jesus Cristo. E Cristo nos chama a nos reconciliarmos uns com os outros. Eu contei para vocês o caso aqui, ó. Falta de perdão, esse ciclo, né, da não graça. Gente, tem uma vez, 8 cientistas, eles entraram dentro de uma biosfera, era um lugar fechado assim, que eles iam ficar lá dentro por 2 anos. E lá eles iam plantar, e cultivar e comer, eles entraram no estoque de comida ali, eles tinham que controlar tudo, a temperatura do ar, eles não podiam sair dali durante 2 anos. 8 cientistas. Ficaram lá dentro. Era uma simulação de como seria se eles estivessem, por exemplo, em Marte ou na Lua, vivendo dentro de um lugar fechado, com oxigênio, e eles plantando, eles colhendo o alimento deles. 2 anos. Entraram, fechou a porta e a porta só abria por fora. 2 anos. Com 4 meses, teve uma discussão entre eles. E daquele ponto, até o final, até o dia de eles saírem, teve 2 grupos ali dentro. Um grupo de 4 e outro grupo de 4. Passou 1 ano e meio sem se conversar. A gente fala, vivendo num ambiente um pouquinho maior que essa igreja. Durante 1 ano e meio sem se falar. Sabe por quê? Por uma ofensa que não foi resolvida. Ofensa não resolvida. Não podemos seguir o mesmo exemplo. Ficar dentro do mesmo espaço com ofensa não resolvida, sem se falar. É certo isso? É certo? Não, não é certo. Cristo não acha certo, não aceita. Para mim poder finalizar, abra sua Bíblia para Filemão. Você lembra que tem Filemão na Bíblia, né? Filemão. Né? Filemão. Oswaldinho, esses dias atrás, uma quarta-feira, ele trouxe um estudo maravilhoso sobre o livro de Filemão. E o que fala a história de Filemão? A história de Filemão é simples. Tinha um certo homem crente, que um dos seus escravos se revoltou contra ele e fugiu. E quando ele fugiu, ele roubou a do seu senhor e fugiu, e foi embora. Só que esse senhor, ele era crente. O nome desse senhor era Filemão. E esse escravo que fugiu era Onésimo. E esse escravo fugitivo, que roubou o dinheiro do seu senhor e fugiu, ele foi parar onde? Lá em Roma. Quem estava em Roma lá? Paulo. E Paulo dá-lhe o evangelho dele, ele se converteu. E ele começou a ajudar Paulo, estava uma bênção. Poxa, Paulo estava preso e ele tinha um ajudante, alguém ia lá, levava, ajudava, fazia comida, dava informações e tudo mais, estava tudo bem. Só que daí Paulo falou, mas espera aí, tem uma coisa faltando. Tem como? Você é crente agora, né? E o Filemão, seu amo, ele também é crente. E há uma parede de separação de vocês. Eles precisam se reconciliar. Então Paulo manda Filemão de volta. Vai lá. Vai lá e vai falar com o seu amo, Filemão. Vai lá se reconciliar com ele. Paulo pede para Filemão, perdoa ele. Gente, e aqui nesse texto de Filemão, que é uma carta visando reconciliação, tem um dos versículos mais lindos da Bíblia. Olha só, lê comigo o verso 17 e 18. Olha como é lindo esse verso. Se, portanto, me consideras, é Paulo falando para Filemão, olha, eu estou te enviando Onésimo, tá bom? De volta. Mas olha o que ele fala. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Paulo fala para ele, olha, Filemão, olha, eu enviei Onésimo para você. Olha, eu vou te pedir, eu sei que ele fez foi grave, é sério, mas por causa da nossa amizade, recebe ele como se você estivesse recebendo a mim. Ele fala assim, tem mais, e se deve alguma coisa, cara, põe na minha conta. Porque assim que eu chegar, eu pago a conta dele. Olha o quanto que Paulo queria que houvesse a reconciliação.
Meus queridos, por que eu falei que esse é um dos textos mais lindos da Bíblia? Para mim em particular. Porque talvez no seu coração você fale, não dá para me perdoar o que foi feito. Não dá para perdoar a ofensa do irmão ou da irmã. Não dá. É muito difícil, muito dolorido, não dá para simplesmente perdoar e resolver. Essa parede de continuação, de separação, tem que continuar. Mas, meu querido, presta bem atenção, é Jesus falando contigo, através da sua palavra. Para você que o irmão te ofendeu, você que não quer ter esse contato com o irmão, Jesus usa as palavras de Paulo. Recebe-o como se fosse a mim mesmo. Meu querido, trate-o como se você estivesse tratando a mim. Você está com dificuldade de perdoar? Trate-o como você trataria a mim, se eu fosse falar contigo. Trate-o como se você fosse tratar a mim. Isso faz toda a diferença. Isso serve para nós no nosso dia a dia. Trate os meus irmãos, meus filhos, como se você estivesse tratando a mim. Porque você sabia, é isso que nós fazemos. Quando nós tratamos mal um irmão em Cristo, nós estamos tratando a Cristo mal. Quando nós desprezamos o irmão, nós desprezamos a Cristo. A forma como nós tratamos o nosso irmão, nós estamos tratando a Cristo. Recebe-o como se fosse a mim mesmo. E não para por aí, Jesus ainda fala. E se ele te fez alguma coisa, Jesus te fala, lança na minha conta. Lança na minha conta. O que ele fez foi muito duro, pastor. Lança na minha conta. Lança na conta de Jesus. Não fique sem perdoar. Não fique sem reconciliação. Não fique no ciclo da não graça. Esse ciclo que só te atrasa, que só cria ressentimento e amargura. Não fique. Deus nos chama à paz. Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, não é? E o reino de Deus é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Que esse versículo não fique só da boca para fora, decorado, mas que ele seja de verdade no seu coração. Amém? Vamos orar? Todos juntos, abaixar a cabeça, buscar a face de Deus em oração? Amado Deus e querido Pai, nós nos colocamos hoje diante do Senhor, diante da Tua palavra, a qual mostrou claramente a importância, a seriedade com que o Senhor trata a questão do perdão e reconciliação entre os irmãos. O Senhor mostrou na Tua palavra que o Senhor não admite essa parede de separação, o Senhor não aceita o ciclo da não graça na vida dos crentes, na vida dos Teus filhos. O Senhor não aceita. Deus amado, nós somos chamados, nós temos um dever de obedecer a Tua palavra, que nos exorta à reconciliação. Deus nos ajude a obedecê-lo. Nos ajude, Senhor. Nos dá graça, nos dá força para fazer o que o Senhor nos manda fazer. Nos ajuda, nos dá força, graça, nos dá ânimo, nos dá vida. Amado Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela veio do Senhor para nossas vidas, para nos transformar. Para transformar a nossa igreja, para que essa casa não fique dividida. Oro em nome de Jesus com gratidão. Amém. Muito bem, meus queridos, eu pedi uma coisa diferente hoje. Stephanie, pedi para o piano. A Stephanie vai tocar uma melodia e eu queria convocar todos a nós nos cumprimentarmos uns aos outros, tá bom? Um hábito que a gente não tem feito muito. Deus abençoe a todos. Uma ótima semana.